Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com a professora Tayla. Espero que aí em casa vocês estejam bem e estejam animados, certo? Então vamos ver qual será o objetivo da nossa aula de hoje? Podem olhar aí na telinha. Então o objetivo da nossa aula será resolver problemas envolvendo medidas de comprimento, incluindo perímetros, identificando a unidade de medida mais adequada para realizar uma medição. Então, para a aula de hoje, crianças, vocês vão precisar do lápis, da borracha e da atividade impressa que vocês receberam na escola, ok? Não se preocupem que a professora vai mostrar para vocês daqui a pouco qual é essa atividade, certo? Então, para começar, crianças, a professora trouxe um desafio. Então, observem as tiras coloridas. Vejam aí em casa. Vamos ver as cores que elas têm? Então, nós temos tiras azul, roxa, rosa, amarela, verde e preta. Certo, crianças? Muito bem. Então, vamos ver o que nós vamos fazer? Vamos descobrir qual tira cada aluno escolheu observando as dicas? Então, vamos ver as dicas lá? Vamos ler junto com a professora a primeira dica. Vejam lá. A tira que eu escolhi, da primeira menina, a tira que eu escolhi é mais longa que a preta e mais curta que a roxa. Qual é ela? Então, e aí, crianças? Observando essa dica, vocês sabem qual é a tira que ela escolheu? Então vejam, todas essas tiras, elas possuem diferentes comprimentos, não é mesmo? Isso mesmo. Então vejam, mais longa que a preta são todas as tiras, não é mesmo? Ótimo, então vamos ver ali. Mais curta que a roxa. Aí nós só temos uma. Então qual é ela? A amarela, muito bem, isso mesmo. Então, mais longa que a preta e mais curta que a roxa, só pode ser a amarela, isso mesmo. Então, vamos ver a segunda dica? Vejam só, a tira que eu escolhi é a mais comprida de todas. Qual é ela? Ah, essa dica está muito fácil, não é mesmo? Ótimo, então respondam aí em casa para a professora em voz alta. Rosa, isso mesmo, é a rosa, muito fácil essa dica. Então vamos para a última dica? A tira que eu escolhi é a mais comprida que a verde. Qual é ela? Então, observem ali a tira verde, crianças. Mais comprida que a tira verde, nós temos quantas? Isso mesmo, duas, a azul e a rosa. Mas a rosa já foi escolhida, não é mesmo? Então, só pode ser qual cor? Isso mesmo, a azul. Então, observem, crianças, as tiras que a professora trouxe para vocês, elas têm diferentes comprimentos e para vocês descobrirem, né, qual tira cada criança escolheu, o que vocês tiveram que fazer? Isso mesmo, vocês tiveram que comparar o tamanho de cada uma delas, não é mesmo? Ótimo, então vamos em frente. Então vamos relembrar junto com a professora? Medir comprimentos, crianças, é saber a distância entre dois pontos de um objeto. Ao medir comprimentos, podemos avaliar distâncias, tamanhos, alturas, espessuras e para medir é necessário comparar, que
foi o que vocês acabaram de fazer aqui junto com a professora, certo? E aqui na bancada agora, a professora trouxe para vocês alguns instrumentos de medida, certo? Alguns deles vocês já conhecem, então vejam só. Então vejam, esses daqui são instrumentos padronizados. O que isso quer dizer? Que eles possuem um padrão, eles têm o mesmo comprimento em qualquer lugar do mundo. Eles têm a mesma medida, crianças. Tenho certeza que vocês lembram das aulas do ano passado que as professoras já trabalharam com vocês as medidas padronizadas e as medidas não padronizadas. Lembram disso? Então, aqui é só para vocês relembrarem. Então, vejam só, essa daqui é a régua que vocês conhecem, que vocês têm em casa, certo, crianças? Vejam só, essa régua aqui, ela tem 30 centímetros. Olha só, nós utilizamos a régua para fazer o quê? Para medir pequenos objetos, não é mesmo? Isso mesmo. Então vejam, aqui nós temos também essa régua aqui que vocês também conhecem, que tem na escola. Lembram dela, crianças? Ótimo! Essa régua aqui, ela tem 100 centímetros. Deixa a professora puxar aqui, olha só. Ela vai do 0 ao 100. Ótimo! E 100 centímetros fazem 1 metro, certo? Lembram disso? Ótimo! Olha só, aqui a professora também trouxe para vocês ver uma trena. Olha só que legal, ela também tem medidas. Olha só, deixa a professora virar aqui para que vocês consigam observar. Olha só, e ela é utilizada nas construções, com pessoas que realmente trabalham com medidas, não é mesmo? Para medir uma sala, medir o comprimento de uma sala ou do seu quarto. Ela facilita bastante, não é mesmo? E nós temos também esse metro, que esse metro é o metro articulado, utilizado por engenheiros, por pessoas que trabalham com obras, pedreiros. Olha só, vocês já conheciam? Olha que legal, não é mesmo? Então, esse daqui são alguns instrumentos de medidas padronizadas, ok? Ótimo! Então, sabendo disso, vamos ver lá junto com a professora agora sim. Lá no slide, junto com a professora, o que nós vamos fazer? Vejam lá. Então, vamos relembrar ainda. Então, a professora já mostrou os instrumentos, então vamos relembrar os centímetros, crianças. O centímetro é usado para medir objetos pequenos e normalmente nós utilizamos a régua. Muito bem, olha só, o símbolo do centímetro é o cm, certo? Ótimo! Vamos ver agora o metro. Vamos relembrar o metro, crianças. Então, o metro é utilizado para medir espaços maiores, como por exemplo, o comprimento de uma sala, a altura de uma pessoa, o tamanho de uma árvore. E 1 metro possui 100 centímetros, que foi o que nós acabamos de ver aqui com a professora. E olha lá, nós utilizamos o M para representar o metro, ok? Ótimo, então agora vamos relembrar o quilômetro. O quilômetro é utilizado para medir grandes comprimentos. Por exemplo, a distância de uma cidade a outra. E em 1 quilômetro nós temos 1000 metros, certo? E olha só, o símbolo que nós utilizamos para o quilômetro é o km. Já ouviram falar? Tenho certeza que sim, não é mesmo? Muito bem, então nós já relembramos, então agora nós vamos resolver alguns problemas aqui junto com a professora. Então leiam junto comigo. Fernanda quer medir seus materiais escolares. Quais são esses materiais que ela tem ali, crianças? Isso, o pincel, o lápis e a borracha. Mas para ela medir os seus materiais escolares,
Qual é a melhor unidade de medida que ela pode escolher? Será que é o centímetro, o metro ou o quilômetro? Isso mesmo, são os centímetros, porque são objetos menores, ótimo. Então, qual instrumento ela pode utilizar para realizar, para ver, para medir esses materiais? A régua, muito bem! Então, vejam só, como são objetos pequenos, nós podemos utilizar os centímetros, então podemos utilizar a régua. Perfeito, crianças. Então, vamos observar ali. Quantos centímetros tem o pincel? Olhem aí na telinha de vocês e digam para a professora aí, observando o pincel e a régua. Quantos centímetros esse pincel tem? Ah, será que vocês acertaram? Vamos ver então aqui junto com a professora. Olhem só. Ele inicia ali no 0. Ok, ele está exatamente ali no 0 e ele termina ali no 20, olha só, então isso quer dizer que ele tem quantos centímetros? Acertou aí em casa? 20 centímetros, muito bem, então vejam lá, a professora já registrou a resposta. O pincel tem 20 centímetros de comprimento. Muito fácil, não é mesmo? Ótimo! Então agora vamos ver o lápis? Quantos centímetros tem o lápis? Observem aí. Ah, já observaram? Já falaram aí em casa? Então vamos ver se vocês acertaram. Ótimo! Então vejam, o início ali ele está exatamente no 0 e ele termina no 16, muito bem! Então, nós já podemos responder quantos centímetros tem o lápis. Acertaram aí em casa? O lápis tem 16 centímetros de comprimento. Ótimo! E agora, vamos ver a borracha. Então, vejam aí em casa, olhem aí na telinha de vocês e digam para a professora, quantos centímetros tem a borracha? Ah, já falaram? Então vamos ver? Olha só, ela está ali exatamente no 0 e no 4. Muito bem! Então agora já podemos responder. A borracha tem 4 centímetros de comprimento. Parabéns para quem acertou. Muito fácil, não é mesmo? Ah, mas se vocês quiserem aí em casa pegar uma régua e também fazer esses testes, pega uma régua e tira a medida aí do seu lápis, da sua borracha, do seu apontador e veja aí quantos centímetros tem cada um desses seus materiais, certo? Para treinar e aprender, praticar o que nós estamos fazendo aqui com a professora. Muito bem, então... Ótimo, já vimos aqui junto com a professora. Agora, crianças, vamos ver outra situação. Ótimo, então vamos lá. Amanda e seus amigos foram ao parque de diversões. Ao chegar na montanha-russa, se depararam com o seguinte cartaz. Vamos ver? Leiam junto com a professora o que estava escrito no cartaz. A altura mínima para entrar nesse brinquedo é de 1,40 m. Então, observem ali. O que quer dizer altura mínima, crianças? Ótimo, que tem que ter, no mínimo, a criança precisa ter exatamente 1,40 m. Observem ali que a professora colocou 1 m e 40 cm. Então, já mostrei para vocês, né, como a gente representa o metro, que é o m, e o centímetro, cm. Ótimo, sabendo disso, vamos observar a altura de cada criança e descobrir quem poderá entrar no brinquedo? Vamos lá então. Vamos ver a altura de cada criança.
E para isso, crianças, nós vamos utilizar o metro. Muito bem! Porque a altura da criança ela já é maior para medir a altura de pessoas, a altura de uma árvore, a altura de uma parede. Nós podemos utilizar o metro. Ótimo! Então, lembrando ali no cartaz que a altura mínima para entrar nesse brinquedo é de 1,40 m. Ótimo! Então, vamos começar? Vejam, nós temos a Amanda, o José, o Matheus e a Tati. Então, vamos começar ali pela Amanda. Observem ali. A Amanda tem 1,35 m. Ok. Vamos ver o José? Olha só a altura do José. 1,41 m. Perfeito. Vamos ver o Matheus? Olha só, o Matheus, ele tem 1,45 m de altura. E a Tati, 1,42 m de altura. Então agora, crianças, observem aí a altura de cada criança. Qual delas poderá entrar no brinquedo? Olha só ali a imagem que tem ao lado de uma montanha-russa. Vocês já foram em uma montanha-russa? Olha só, tem até uma criança ali assustada, não é mesmo? Então vamos ver ali junto com a professora. A Amanda, ela tem 1,35 m de altura, certo? A altura mínima para entrar no brinquedo é de 1,40 m. Então, a Amanda poderá entrar no brinquedo? Não, isso mesmo, não vai poder entrar. Ah, coitadinha da Amanda, não é mesmo? Mas e o José, crianças? O José, ele tem 1,41 m de altura. E a altura mínima é de 1,40 m. Então, ele poderá entrar no brinquedo? Sim, isso mesmo. O José poderá entrar, porque ele tem quantos centímetros a mais do que é exigido? 1 centímetro. Olha lá, 1,41 m. Então, a altura exigida é 1,40 m e ele tem 1,41 m de altura. Muito bem! Olha só, e o Matheus? Será que o Matheus vai poder entrar no brinquedo? Sim, muito bem! O Matheus, ele tem 1,45 m. Então, quantos centímetros ele tem a mais do que o permitido? 5 centímetros, muito bem, ótimo, olha só, o José e o Matheus estão felizes porque vão poder ir ao brinquedo. E a Tati vai poder entrar? Vai também, porque a Tati ela tem 1,42 m. Isso mesmo, então ela tem a altura maior do que é exigida. Quantos centímetros a mais? 2 centímetros. Ótimo! Então vejam, crianças, nós utilizamos o metro para medir a altura das pessoas. Aí na escola de vocês já mediram a altura de vocês? Ah, eu tenho certeza que sim, não é mesmo? Então vamos responder ali, nós tínhamos no início dessa situação, nós tínhamos uma pergunta. Quem poderá entrar no brinquedo? Então, nós vimos ali, quem poderá entrar no brinquedo é o José, Matheus e Tati. Então, José, Matheus e Tati poderão entrar no brinquedo. Muito bem, crianças. Ótimo. Então, agora, vamos ver com a professora mais uma situação. Vamos ler junto comigo? Então, leiam aí com a professora. Mariana mora em Ponta Grossa e vai visitar sua avó que mora em Paranaguá. Ela quer saber a distância que ela irá percorrer
até chegar lá. Ao fazer uma pesquisa, encontrou a seguinte informação. Olha só, ela foi pesquisar lá porque ela queria saber a distância que ela iria percorrer, ok? Então, observem lá junto com a professora. Distância de Ponta Grossa a. Então, nós temos 3 cidades: Londrina, Paranaguá e Cascavel. Muito bem. Então, vejam, crianças, qual é a distância de Ponta Grossa a Londrina? Vejam aí para a professora. Isso mesmo, 273 km ou 273 quilômetros. Muito bem. E a distância de Ponta Grossa a Paranaguá? Isso, 217 km ou 217 quilômetros. E a distância de Ponta Grossa a Cascavel? Isso mesmo, 405 km ou 405 quilômetros. Mas ela quer saber qual distância ela irá percorrer. Então, vamos ver qual é a distância entre a cidade de Mariana e a cidade de sua avó. Qual é a cidade que Mariana mora mesmo? Isso mesmo, Ponta Grossa. Ótimo! E qual é a cidade que sua avó mora? Ótimo, é Paranaguá. Perfeito! E aí, então já podemos responder? Qual é a distância que ela vai percorrer? Sim, já podemos, né? A distância é de 217 km. A distância de Ponta Grossa a Paranaguá. Muito bem! Vamos ver ali junto com a professora agora? Qual unidade de medida de comprimento foi utilizada para medir a distância entre as cidades? Muito fácil, não é mesmo? Está escrito ali. É o quilômetro. Muito bem! Então, vejam só, crianças, para medir a distância de uma cidade a outra, ou para medir a distância da sua casa, do seu bairro, até outro bairro da mesma cidade, eu também vou utilizar o quilômetro, não é mesmo? Isso, não é só a distância entre cidades, é distância entre lugares mais distantes, ok? Muito bem. Então, vejam lá, professora. Vejam lá, qual é a distância mesmo de Ponta Grossa a Cascavel? Respondo para a professora. 405 km ou 405 quilômetros. E qual é a distância de Ponta Grossa a Londrina? 273 quilômetros. Então vejam, respondam para a professora aí agora. Veja, a professora marcou ali Cascavel, porque qual é a maior distância que nós temos ali? Da cidade de Ponta Grossa até qual cidade que nós temos a maior distância? Isso mesmo, olha, a professora já marcou ali, Cascavel. Ótimo. E qual é a menor distância que nós temos aí? Ponta Grossa a Paranaguá, que são 217 quilômetros. Ótimo. Então, se nós fôssemos viajar de Ponta Grossa a Paranaguá, nós iríamos percorrer 217 quilômetros, muito bem, que é o que a Mariana vai percorrer até chegar na casa da sua avó. Perfeito, crianças. Então, agora, vocês vão pegar essa atividade que está aparecendo aí na telinha de vocês, certo? Coloquem a data de hoje ali no espaço. Então, vejam só, vocês vão marcar um X na unidade de medida de comprimento que você considera mais adequada para expressar a distância entre duas cidades, a sua altura e a medida da sua borracha, o comprimento da sua borracha. Então, qual é a unidade mais adequada? Certo. E número 2, observe a distância entre as cidades abaixo. Então, nós temos ali Ponta Grossa e Curitiba, a distância é de 114 quilômetros. A distância de Ponta Grossa e Foz do Iguaçu são 544 quilômetros.
E a distância de Ponta Grossa e Maringá é de 314 km. Muito bem, ou 314 quilômetros. Então, vocês vão observar aí essas distâncias e vão fazer um X na distância mais longa e circular a distância mais curta. Perfeito! Para fazer essa atividade, crianças, vocês terão 3 minutinhos a partir de agora, tá bom? A professora já volta para fazer a correção. Podem começar. Muito bem, crianças. Então, vamos corrigir aqui junto com a professora? Então, vejam aí. Vamos marcar um X. Então, qual é a melhor unidade de comprimento para medir a distância entre duas cidades? É o metro, o quilômetro ou o centímetro? Muito bem. Quem colocou o quilômetro? Parabéns. Ótimo. E agora, crianças, para medir a sua altura, qual é a melhor unidade de medida de comprimento? É o metro ou o centímetro? O metro, muito bem! E para medir o comprimento da sua borracha? Ah, lógico, né? Só sobrou o centímetro, muito bem! Então aqui, observando e comparando essas três opções, nós podemos ver, crianças, que para medir distâncias longas nós utilizamos o quilômetro, para medir comprimentos médios, por exemplo, a sua altura, a altura de uma árvore, o comprimento da sua sala aí de casa, nós vamos utilizar o metro.
E para medir objetos pequenos, nós vamos utilizar o centímetro. Muito bem. Então, agora vamos observar a distância entre as cidades. Nós já vimos ali junto com a professora. De Ponta Grossa a Curitiba são 114 km. De Ponta Grossa a Foz do Iguaçu, 544 km. E de Ponta Grossa e Maringá são 314 quilômetros de distância. Então, vamos lá? O que vocês marcaram, crianças? Qual é a distância mais longa? Isso mesmo, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu, 544 quilômetros de distância. Se nós fôssemos viajar lá para Foz do Iguaçu e saíssemos aqui de Ponta Grossa, nós iríamos percorrer 544 quilômetros. E a distância mais curta? Sim, Ponta Grossa e Curitiba, 114 quilômetros. Perfeito, crianças. Acertaram aí em casa? Ótimo. Então, se vocês acertaram, mandaram bem. Parabéns, não é mesmo? Muito fácil comparar aí as unidades de medida, não é mesmo? Essas unidades nós utilizamos no nosso dia a dia, né? Mesmo que nós não consiga perceber aí, né? Nós utilizamos essas medidas no nosso dia a dia, ok? Então, vamos ver ali mais uma situação? Podem olhar ali na telinha de vocês. Vejam só agora. Seu João quer cercar seu galinheiro. Quantos metros de arame ele vai precisar? Agora vamos observar aí junto com a professora. Então, a professora representou aí o galinheiro com esse retângulo, certo? Com essa forma retangular. Ótimo, então vamos ver ali. Nesse lado, crianças, vejam só quantos metros nós temos. Nós temos 10 metros, certo? Muito bem. E agora aqui? Vamos ver quantos metros nós temos? Ótimo, 20 metros. E aí, já podemos saber quantos metros de arame ele vai precisar? Então, vejam só aqui junto com a professora. Vamos ajudá-lo então. Então, vejam, crianças. Se aqui desse lado nós temos 10 metros, ok? Quantos metros nós temos desse outro lado? Isso mesmo, 10 metros também. Ótimo! E agora, crianças? Aqui desse lado nós temos 20 metros, certo? Desse outro lado aqui, nós teremos mais 20 metros, isso mesmo. Então, agora nós já sabemos a medida do contorno do galinheiro inteiro, não é mesmo? Então, agora nós já podemos saber aí quantos metros de arame ele vai precisar. Olha só, para dar uma volta no galinheiro. Ótimo, então vamos lá. O que nós precisamos fazer então, crianças, sabendo disso, para descobrir quantos metros de arame ele vai precisar para dar uma volta inteira aí no contorno do galinheiro? Já falaram aí em casa? Isso mesmo, eu vou ter que somar a medida de todos os lados. 10 metros, mais 10 metros, mais 20 metros, mais 20 metros. Perfeito! Se eu somar a medida de todos os lados, eu vou precisar de quanto? Façam aí de cabeça rapidinho para a professora. 10 mais 10, mais 20 mais 20. 60 metros! Isso mesmo! Perfeito, crianças! Então, agora nós já podemos responder a nossa pergunta. Seu João quer cercar seu galinheiro. Quantos metros de arame ele vai precisar? Para dar uma volta no galinheiro? Olha lá, ele vai precisar de 60 metros de arame.
Ótimo! Então vejam só, crianças, como nós utilizamos as medidas no nosso dia a dia, certo? Então, vejam só aí com a professora. Parabéns! Vocês são muito bons! Ótimo, crianças! Então vejam só como as medidas elas estão presentes no nosso dia a dia, não é mesmo? Para medir a nossa altura, para medir a distância da sua casa até a sua escola. E aí, a sua escola, ela fica próxima da sua casa, ela fica distante da sua casa? Aí vocês que sabem responder para a professora, não é mesmo? Muito bem! Então, vejam só, quando vocês vão viajar, vocês encontram placas, não encontram? Durante o percurso que vocês estão percorrendo na estrada, que mostram a distância que falta para você chegar até o seu local que você quer, não é mesmo? Isso mesmo! Então, vamos relembrar aqui com a professora o que nós aprendemos hoje? Olhem lá na telinha. Hoje nós relembramos as medidas de comprimento, centímetro, metro e quilômetro. E realizamos diferentes problemas identificando a unidade de comprimento mais adequada para medir determinadas situações. Então nós vimos os centímetros, nós vimos os metros e nós vimos os quilômetros, não é mesmo? E aí, agora se fosse para você ver aí na sua casa, pensem junto com a professora, o que será que tem aí na sua casa que você possa medir com a régua? Falem aí em voz alta para a professora. Alguém falou o lápis? Sim, mas vamos pensar outra coisa. Que a professora já mostrou o lápis aqui, então outra coisa que vocês possam medir aqui com a régua. A colher! Isso, a colher que vocês comem, o garfo, a faca, olha só, você pode medir com a régua? Sim, então a hora que acabar a aula, vocês podem pegar aí o talher de vocês e medir aqui, certo? Praticar o que vocês acabaram de aprender, certo? E agora, crianças, olhem só, a professora tem um barbante aqui. Esse barbante, ele tem exatamente 1 metro. Certo? O que será que vocês acham que tem aí na casa de vocês que tem mais de 1 metro? Contem aí para a professora. Alguém respondeu a altura da porta? Muito bem, o que mais aí em casa? O comprimento do sofá? Isso mesmo, então vejam só, se vocês fossem medir aí agora o comprimento da sua sala, o que seria mais adequado para vocês medir? Será que é o centímetro, o metro ou o quilômetro? Isso mesmo, 1 metro. Então vejam só, crianças, como é bom nós aprender, nós conhecer essas medidas que estão presentes no nosso dia a dia, não é mesmo? Ótimo! Então, sabendo disso, crianças, vamos ver se nós conseguimos atingir o nosso objetivo? Olhem aí na telinha. Então, o nosso objetivo de hoje foi resolver problemas envolvendo medidas de comprimento, incluindo perímetros, identificando a unidade de medida mais adequada para realizar uma medição. Então, nós fizemos isso? Nós resolvemos problemas envolvendo medidas de comprimento? Sim, isso mesmo. Incluindo perímetros? Sim, também, quando nós ajudamos lá o seu João a cercar o galinheiro dele. O que nós fizemos? Nós vimos o perímetro do galinheiro lá, certo? Então, o perímetro do galinheiro dele era 60 metros. Isso mesmo, então vejam só, nós conseguimos. E nós conseguimos diferenciar cada unidade mais adequada ali para cada situação? Sim, também, vocês conseguiram, muito bem, crianças. Então, ótimo, espero que vocês tenham compreendido. Um beijo, a nossa aula ela está chegando ao fim, certo? Então, até a próxima aula, crianças. Vem aí, formação humana, ensino religioso.
Oi, crianças, tudo bem? Animados para mais uma aula nossa de formação humana e ensino religioso? Eu tô, e o Joca eu tenho certeza que também tá, né, Joquinha? Oi, professor, eu tô super animado como sempre. Na semana passada você me deu um chega pra lá, né? Você não quis vir na minha aula, Joca? Mas é que eu tava lá de casa assistindo, sabe? Daí como não pode ter aglomeração aqui nesse quadrado, daí só a minha amiga Mora que veio. Ah, legal. Eu ainda quero dar aula pra vocês dois juntos. Será que um dia vai dar certo? Eu acho que vai. Vai ser legal, né? Bom, mas então tá ótimo. Vamos dar uma olhada aqui então, né, no conteúdo que a gente estudou na aula passada. Então a gente estudou o direito e os deveres das crianças. Você lembra alguma coisa dessa aula, Joca? Eu lembro, eu tava em casa, mas eu prestei bastante atenção. Então fala alguma coisinha aí, professor, pra ver se você lembra do que eu ensinei pra você. E eu lembro que você ensinou sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha aí, adivinhou o que eu ia falar agora, né? O ECA. Isso. É só lembrar daquela palavra ECA, que é do nojinho, né? lá Mas não tem nada a ver com nojinho. do nojinho lá, eu lembro dessa aula. Lembra, né? Aham. Então, mas não tem nada a ver com nojinho, como o professor falou. Então, o ECA, o E de estatuto, o C de criança e o A de adolescente. Então, a gente estudou os direitos da criança e do adolescente que estão nesse estatuto, que é uma lei que cuida das pessoas, né? Cuida das crianças e cuida dos adolescentes. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é realizar a correção da tarefa de casa, porque o professor passou uma tarefinha na aula passada para vocês. Eu fiz. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre os direitos e os deveres das crianças, segundo o ECA. E a gente também vai reconhecer a importância da família para a formação humana. Então, são dois assuntos, né? A gente vai falar do ECA e depois a gente vai falar sobre a importância da família para a nossa formação enquanto seres humanos, ok? Certo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Para essa aula, a gente vai precisar de algumas coisinhas. A primeira delas, uma folha de papel em branco que foi enviada pela escola, certo? Então separa lá. E também lápis, cola, lápis de cor, borracha e tesoura. 1 minutinho para vocês separarem esses materiais. Se por acaso não tiver, não tem problema. Presta bastante atenção e depois que concluir a aula, faz. Legal, deu tempo, né? Deu. Aqui pra você fica difícil, né, Joca? Você não tem uma mesinha pra conseguir trabalhar ainda, né? Eu faço depois. Faz então depois, presta né? atenção. Beleza, não tem problema nenhum. Vamos seguir aqui. Então, essa aqui era a tarefa de casa que o professor enviou. Lá no finzinho tinha uma observação aí para quem leu tudinho, né? Que as atividades elas iam ser corrigidas nessa aula. Então, o professor está cumprindo o que colocou lá no papel. Vamos dar uma olhada. A primeira atividade, ela era um caça-palavras bem gigante, né? Olha quantas palavras, quantas letrinhas tem nesse caça-palavras. E dentro desse caça-palavras tem 11 direitos das crianças e dos adolescentes. Então, como o objetivo aqui é só corrigir, o professor vai mostrar, então, onde estão essas palavras. Então, a gente tem aqui, ó, o direito à vida, o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao respeito, o direito, ali tá ao contrário a palavra, lá uma pegadinha, esporte, Esporte. tá de trás para frente. Eu lembro. Profissionalização. Olha que palavra gigantesca, Joca. Nossa. O que é profissionalização? É de profissional, assim, né? É de se tornar um profissional, de conseguir desenvolver uma profissão. Então, todas as crianças não, né? Porque a criança, claro que não vai procurar uma profissão. Tá na época só de estudar. Mas os adolescentes daí já começam a procurar, no caso, uma profissão. Entendi. Direito à alimentação, direito ao lazer, direito à cultura, direito à
Dignidade, olha lá, também está, a palavra está ao contrário. Que difícil essa. Dignidade, sabe o que é dignidade? É. Sabe o que é? Eu não sei Um ser digno. digno. É alguém que tem a sua importância, que não pode ser desrespeitado, entende? Ah, A igual gente não- quando fala assim, é muito digno. É assim? Isso, muito digno. Muito aham. importante. Muito importante. Entendi. E por último, o direito à família, que aqui no cantinho também tá de baixo para cima a palavrinha ali, né? O F, o A, o M, o I, o L, o I e o A. Família. Então, esses aí são os 11 direitos do Estatuto da Criança e do Adolescente que eu acredito que vocês tenham encontrado. Caso vocês não tenham, faz uma marquinha aí próxima da letrinha e depois termina a atividade. Belezinha? Beleza. Bom, vamos prosseguir aqui então. A atividade número 2 era super simples. Depois de encontrar esses direitos, vocês iam copiar eles aqui nessas linhas de acordo com o número, certo? Certo. Então vamos ver. Número 1, saúde. Número 2, educação. Número 3, lazer. Número 4, dignidade. 5, respeito. 6, esporte. 7, cultura. 8, profissionalização. Nossa, que palavra 9, difícil. alimentação. 10, o direito à vida. E 11, o direito família. à família. Então, todos esses são os direitos aí garantidos por lei. Só que assim, Joca, a gente sabe que a gente vive num país que as leis nem sempre são respeitadas. Estou falando uma mentira? Não. Não, né? Às Acontece vezes, algumas vezes de uma lei ou outra não ser cumprida, né? É. O nosso país é muito grande, muito grande. Existem muitas crianças e muitos adolescentes, então não tem como a gente dizer que todo mundo vive igual e que todos esses direitos aqui são respeitados. Pode existir crianças, né, por exemplo, não tenham acesso a uma alimentação de qualidade, pode ser que tenha criança que não tenha acesso a uma saúde de qualidade, às vezes vai lá no hospital, vai em algum lugar e não consegue uma consulta ou algo do tipo, mas a legislação, a lei, fala que isso aqui deve ser cumprido. Quando isso não é cumprido, quer dizer que os governantes, não estão aí, no caso, ajudando a que a lei cumpra, mas é direito. Tem a lei. Então a gente pode cobrar para que isso aconteça. Por isso que é muito importante, Joca, que a gente se torne seres politizados. Sabe o que é ser politizado? Politizado? Politizado, vem de política. Ah, de política. Aham. Sabe o que é ser politizado? Eu não sei direito. É que a gente entenda de política e não pense em política só lá no ano da eleição. É claro que você não vota, né? As crianças também não votam ainda. É. Mas a gente precisa entender que a política, ela define tudo na nossa vida. Se, por exemplo, vocês têm uniforme para ir para a escola, quer dizer que existe uma política que investe dinheiro nisso. Se existe um espaço de uma escola onde chega alimentação, chegam os materiais, quer dizer que tem uma política que dá o dinheiro para que isso aconteça. Então as políticas são muito importantes porque sem elas a gente não consegue cumprir esses direitos aqui das crianças e dos adolescentes, assim como de várias outras coisas da vida. Então a gente precisa se interessando para que a gente cresça e a gente consiga cobrar as pessoas quando, por exemplo, a lei não é cumprida, né? Então a gente precisa ser politizado. Politizado é entender de política. Entendi. Entendeu? Aham. Legal. Bom, a atividade número 3, a última, era uma atividade bem simples, né? Era para observar os 3 desenhos e escrever o nome do direito que melhor se relacionava com as imagens. Então, claro que cada criança fez aí de acordo com o que achou, né? Mas a primeira imagem a gente vê aqui no desenho uma menininha segurando um caderno e um lápis e um menininho ali jogando uma bola, né? Esse desenho ele pode estar relacionado à educação, ao lazer e ao esporte. A do meio tá simples, né, Joca? Ah, essa é fácil, é saúde. Saúde, muito bem. E o último tem 2 crianças ali de mãos dadas, né? Então, é o direito ao respeito e também a uma família, né? Elas estão unidas ali. Então, caso vocês tenham feito isso, vocês acertaram, nota 10. Parabéns. Muito bem. Olha ali os Minions comemorando, né? É. Muito legal. Bom, vamos então começar o nosso assunto de hoje. Vamos. Para a gente conseguir entrar no nosso assunto, vamos relembrar aqui o que é direito e dever. Então, direito é tudo o que podemos fazer. Já dever são as nossas obrigações. Por exemplo, Joca, você tem direito à educação, certo? Sim. Você, nesse momento, está tendo aula comigo aqui. As crianças de casa também estão. Uhum. Mas vocês também têm o dever de estudar, de frequentar a aula, né? No caso, nesse momento, de assistir a aula, de respeitar os professores e as demais pessoas da escola. Porque se existe um direito, também existe um dever. Imagina se as pessoas fossem cheias de direitos e fizessem o que elas quisessem. Isso é errado, né? Errado. Pensa só, você tem direito de ir para a escola, mas você vai na escola e só quer saber de bagunçar?
Daí a gente não tá fazendo nossa parte, né, Não professor? tá fazendo essa parte. Pois é, daí tem um dinheiro que é investido ali para que você consiga fazer aquilo, e aí você não dá valor, né? Não vocês aí de casa. O professor está dando um exemplo só. Então, a gente precisa se atentar aos nossos direitos e aos nossos deveres, né? Bom, eu trouxe aqui então, Joca, um jogo da memória para a gente relembrar 5 direitos das crianças. Então, ele é bem simples. Você vai escolher ali ou a cor ou o número da cartinha e a gente vai brincar, tentar achar os parzinhos. Tá, eu Vamos lá? gosto. Você começa? Eu começo. Beleza. Deixa eu ver. Número 2. 2. Vamos ver o que tem no 2. Direito à vida. Onde será? Número 5. 5. Direito à alimentação. Não Errei. achou o parzinho. Não. Vamos ver. Eu vou escolher o 6. Direito ao esporte. 9. Olá, acertei! Professor, de primeira. De primeira, você viu? Que esperto. Vamos lá, tua vez. Tá, então de novo. Então, eu quero o número 3. 3. Olha, uma criança indígena. Que lindinha a menininha, né? Ai. Onde será? Número 10. 10. Direito à família. Acho que essa imagem não se relaciona com a família, né, Joca? A criança está sozinha ali, então não é a família. Não. Vamos lá, minha vez. Eu vou escolher o número 7. Tá. Olha lá, uma criança professor, comendo. Nossa, eu me deu até lembro. uma fome. Me deu uma fome. Você também? Entendeu? Eu gosto de comer. Eu Sou também gosto de comilona. comer. Me convida para comer lá na tua casa. Tá bom. O número 4. Ai, eu não sabia. Errei. Deus. Olha lá, 2 crianças balançando. Tua vez. É o número 5. 5. Eu já Alimentação. sei. Você é comilão, né? Como você vai esquecer agora? Agora eu não vou esquecer. É o número 7. 7. Muito bem, Joquinha. Acertou. Direito à alimentação. Minha vez. Eu vou escolher o 10. Família. E vou escolher o número 8. Lazer. Não. Errei. Tua vez. Número 4. 4. 2 crianças brincando. Agora eu já sei. Já sabe? 8. 8. Lazer. Lazer. O que é o lazer, Joquinha? É quando tá brincando, né? É a diversão. É a parte boa da vida, né? Sim. Porque a gente já trabalha bastante, estuda bastante, também tem que se divertir, né? Então, o lazer também é um direito. Sim. Bom, minha vez. Eu vou escolher o número 2. Direito à vida. Acho que agora eu entendi. Número 3. Vamos ver. Uma criança indígena. Por que será que o professor colocou uma criança indígena ali para fazer referência com o direito à vida, Joquinha? Eu não sei direito, professor. Não? Não. É porque algumas pessoas no mundo, infelizmente, a sociedade não dá tanto valor. E no caso das pessoas indígenas, tem muita gente que acha que o povo indígena deveria largar a sua cultura e viver como o homem branco na sociedade, né? Como nós, por exemplo, que vivemos nas cidades. Então, aqui eu coloquei a imagem da criança indígena para dizer que todas as formas de vida merecem respeito, né? Inclusive as pessoas indígenas, que eu sei que vocês vão estudar sobre isso numa aula de arte logo aí pela frente, tá? Então presta bastante atenção. Que legal. E agora a tua vez aí, ó. Agora tá fácil. Fácil, né? Número 1. Número 1. Uma mulher com sua filha e O 10. o 10, família. Isso aí. Então, achamos aí os 5 direitos: o esporte, a vida, o lazer, a família e a alimentação, né, Joca? Então, qual que foi o último direito que a gente tirou agora ali mesmo? A família. A família. E sobre a família agora a gente vai começar a falar, tá? Para isso, a gente vai fazer a leitura de uma história. Então, vocês vão acompanhar com bastante atenção aí na tela e à medida que o professor for lendo, vai parando e pensando assim, será que essa família que está sendo falada aqui na história é parecida com a minha? Beleza? Tá bom. Então, vamos lá. Olha aí na tela. O nome dessa história é O Livro da Família. Ela é do escritor e ilustrador americano Todd Parr e foi escrita em 2003. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Algumas famílias são grandes. Algumas famílias são pequenas. Em algumas famílias, todos são da mesma cor. Em algumas famílias, todos são de cores diferentes. Nas famílias, todos gostam de abraçar uns aos outros. Em algumas famílias, uns moram perto dos outros. Em algumas famílias, uns moram longe dos outros. Algumas famílias se parecem. Todas as famílias ficam tristes quando perdem alguém que amam.
Algumas famílias têm madrasta ou padrasto, e irmão postiço ou irmã postiça. Algumas famílias adotam filhos. Nas famílias, todos gostam de celebrar dias especiais juntos. Algumas famílias gostam de ficar em silêncio. Algumas famílias gostam de fazer barulho. Algumas famílias moram em sua própria casa. Algumas famílias dividem a casa com outras famílias. Nas famílias, todos podem ajudar uns aos outros a serem fortes. E agora eu pergunto para você, Joca, e aí para as crianças de casa. Como é a sua família? Como que é a tua família, Joquinha? A minha família? Tem alguma coisa ali que a gente viu na história que é parecido com a tua? Ali, minha família gosta de fazer barulho. Barulhenta a tua família? Aham. A gente gosta de conversar. Dá pra perceber, né? Porque eu gosto de ficar falando. Você é falante mesmo, mas não tem problema nenhum, né? É só a gente saber a hora que a gente tem que falar. Às vezes a gente tem que ficar quietinho, outras vezes a gente pode falar, né? À vontade. Mas é legal. Mais alguma coisa sobre a tua família que você queira contar pra mim? Como que é a tua família? Com quem que você vive? Eu moro com meu pai, com a minha mãe e com meu irmão mais velho. Teu irmão mais velho? Tem avós? Eu tenho minha avó. E tem primos? Tenho. Tios? E meus tios e minha tia, que às vezes ela cuida de mim. Sabia? Quando minha mãe vai trabalhar, daí eu fico com a minha tia. Ah, que legal. E tem algum, por exemplo, assim, algum amigo do papai, do teu papai e da tua mamãe, que é tão amigo que é quase um tio pra você? Tem. Tem uma amiga da minha mãe, que daí ela cuida, eu fico junto com os filhos dela, e daí parece que a gente é tudo irmão. Tudo irmão? E tem também o amigo do meu pai. Também é a mesma coisa. É algo legal, sabia? Nossa, legal, né? Então, todas as famílias são muito diferentes, né? Eu aposto que se eu fosse conversar com todas as crianças que estão assistindo a gente aqui, a gente ia conseguir saber, conhecer um pouco de toda essa diversidade de famílias que existem. Porque como a gente viu na história, as famílias são muito diferentes umas das outras, né? Então, o que importa nas famílias é que exista o amor, o carinho, o respeito, né? O cuidado, entre outras coisas. Vamos olhar aqui. Então, tem atividade número 1. Vamos ver o que vocês vão ter que fazer aí em casa. Tá. Como é a sua família? Copia aí no caderno de vocês ou na folha que vocês têm somente as características que se assemelham a ela. Então, olha algumas características que o professor colocou. Existe família divertida, família bagunceira, família festeira, família religiosa, tranquila, séria, organizada, comilona, conversadeira, unida, grande, pequena, diferente e cuidadosa. Então, de todas essas opções que o professor colocou na tela, vocês vão copiar somente aquelas características que são próximas às da família de vocês. Então, 3 minutinhos para vocês copiarem.
Legal, deu tempo? Deu tempo, Joca? Deu. Fala aí pro professor, de todas essas características, duas que são parecidas com a da tua família. Duas? Duas, aham. Eu já falei que é conversadeira, né? Conversadeira, verdade, você se adiantou. E outra? E comidona também. Ai, eu gosto de comer. Comilona? É. Olha, eu vou falar pra você então que a nossa família se parece bastante. A minha família também é bastante conversadeira. Minha mãe, nossa, conversa bastante. Né? Quando não tava na pandemia, ela chamava as amigas dela pra se reunir, tomar chimarrão na casa, só pra ficar batendo papo. E comilona também. Também. Aham. Ai, nossa família é parecida, professor. Que prato que tua mãe ou tua avó ou teu pai preparam que você gosta bastante de comer? Ai, a minha mãe faz panqueca. Panqueca? É, Eu gosto de panqueca. E gosto de bolo também, de doce, sabia? Bolo? Eu gosto bastante. Sabia que eu faço bolo bem gostoso? Eu sei mesmo. Você sabia? Aham. Como que você sabia? É porque minha professora me contou. Ah, A espertinho. professora, sabe aquela outra professora, a professora Milene? Sei, Ela claro que sei. contou pra mim. Ah, legal. Que um bolo bem gostoso. Eu quero um pedaço. Bom, Joca, você falou pra mim que tua mãe faz aí uma panqueca bem gostosa, né? Tua mãe, teu pai, quem que faz mesmo? A minha mãe. Tua mãe? Tá. É. Minha mãe também faz um prato muito bom. Eu vou contar pra você. Agora, nessa época, a gente geralmente come esse prato que ela faz. É mingau de milho verde. Já comeu? Mingau? Esse ainda não. Não? Ela pega o milho, descasca, rala o milho e faz um mingau que fica uma delícia. Eu adoro esse prato. Mas é doce ou salgado? Ele é um pouquinho dos dois. Ela coloca um pouquinho de sal e um pouquinho de açúcar. É um prato agridoce. Já ouviu falar essa expressão? Já. Que é um pouquinho doce e um Tem pouquinho salgado, né? Quando mistura, né? Aham, mas é bem gostoso. Então vamos passar para o próximo exercício aqui. Eu tenho certeza que as crianças aí vão ter um monte de coisa para falar sobre as suas famílias, né? Vocês podem escrever caso vocês queiram, ou contar aí lá no grupo do WhatsApp da escola de vocês, para os colegas, né? Compartilha aí alguma coisa legal sobre a família de vocês. Tá. Atividade número 2, vai ter 2 minutinhos para vocês fazerem ela. Então olha lá. Na sua opinião, quais valores contribuem para uma boa convivência em família? Vocês vão copiar. Tem algumas opções aqui, certo? Vão olhar e quais valores humanos contribuem para que a nossa família viva em paz, viva em harmonia. Então, tem vários aí, ó. Empatia, amor, desrespeito, ingratidão, humildade, respeito, educação, tolerância, raiva, gratidão, intolerância, falta de educação. Então, copia somente aqueles que ajudam a gente a ter uma boa convivência em família. Belezinha. Esse tá fácil, né, Joca? A gente teve um monte de aula sobre valores humanos, não teve? Eu lembro, daí tá bem fácil de fazer. Tá, então, ó, de uma forma bem rápida, eu vou falar o nome e você vai me dizer se sim ou não. Feito? Tá, sim. Empatia. Sim. O que é empatia mesmo? Rapidinho. Empatia é quando a gente se coloca no lugar do outro, né? Isso, precisa, né? Por exemplo, quero dar agora eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque acontece algumas vezes, né? Antigamente,
era muito comum que as mães, né, as famílias que tinham mãe, ficassem em casa cuidando dos filhos, enquanto que os pais saíam para trabalhar. Hoje em dia a gente já sabe que, na maioria das vezes, a situação mudou. Então, tanto o pai quanto a mãe saem para trabalhar. Sabe o que é a empatia nessa situação? Porque às vezes, Joca, a mamãe e o papai saem para trabalhar, mas quando eles chegam de casa, só a mamãe vai ter que ficar cuidando das coisas da casa. Às vezes tem algum pai que é um pouquinho mais folgado, que fica lá sentadão. Então, ter empatia é o papai ou a pessoa ali se colocar no lugar da mamãe e ajudar ela com os afazeres da casa, né? Daí faz junto, né? Isso, assim como os próprios filhos, né? Às vezes pode lavar uma louça, pode fazer alguma coisa para ajudar, varrer a casa. Eu ajudo. Ajuda? Ajudo. O que você faz? Eu arrumo meu quarto, daí eu seco a louça e também eu levo o lixo. Isso lá aí. fora. Muito bem, você faz teu dever de casa, então. Aham. Amor. Precisa ter amor? Sim. Não precisa nem comentar sobre isso, né? Claro que sim. Desrespeito. Esse não. Ingratidão. Ingratidão não. Humildade. Sim. Precisa ter humildade, né? É. Respeito. Esse também. Também. Educação. Sim. Tolerância. Tolerância. Tolerância é quando a gente aceita o outro, embora às vezes seja de um jeito que a gente talvez não concorde tanto. Esse sim também. Sim, né? É. Tolerância, precisa ter tolerância. Às Raiva. vezes meu irmão me aceita, assim, porque eu faço assim, às vezes eu pego umas coisas dele, sabe? Daí ele briga comigo. Tem que tomar cuidado pra você não estragar as coisas dele, não, hein? Mas eu pego e devolvo. Legal. Raiva. Tem que ter raiva? Não. Não, né? Gratidão. Ser Sim. agradecido. Sim. Sim, né? Às vezes a nossa família se esforça um monte para conseguir dar aquilo que a gente tem, que às vezes pode parecer pouco, mas é o que eles conseguem dar pra gente, né? Intolerância. E esse não. Não. Né? Que tem E que- falta de educação? Falta de educação também não. Também não, muito bem. Então, seja como for as nossas famílias, o importante é que elas possuam esses valores aqui, além daqueles que a gente acabou de colocar. Afeto, que é o cuidado um com o outro, né? O cuidado, que o professor acabou de falar. O respeito é muito importante de se ter. A educação é muito importante, né? Você, como é uma criança, ainda precisa respeitar muito os teus pais. Quando eles disserem as coisas, você tem que obedecer. Às vezes não gosta, mas precisa respeitar. Vou contar um segredo pra vocês aí de casa, crianças. Quando vocês crescerem, vocês vão entender tudo aquilo que às vezes a mamãe, o papai ou a pessoa que cuidava na casa aí dizia pra vocês. Às vezes a gente não gosta, mas quando a gente cresce, a gente acaba entendendo as coisas, né? Carinho é muito importante também, né? E também, principalmente, o amor. O amor tem que estar dentro da nossa casa, dentro da nossa família, porque ele ajuda a gente a superar todas as dificuldades, né? Joca, você sabia que a família, ela é o alicerce? Sabe o que é o alicerce? Alicerce? É aquilo que é a base, aquilo que segura, é algo forte, né? É o alicerce e é a primeira escola na vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. É verdade. Não sei se você sabe, mas a primeira palavra que a gente geralmente fala é o nome de algum familiar, né? Ou papai, ou mamãe, ou vovó, ou tio, enfim, a pessoa que cuida da gente. Sabia que eu falei mamãe? Falou mamãe? É. Então, imagina a primeira palavra. Isso foi ensinado porque você convivia com a sua mãe, né? Então, a primeira escola da nossa vida é a nossa família, eles que nos ensinam várias coisas. E eles nos influenciam a ter uma inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É saber lidar com as situações. Por exemplo, às vezes a gente tá lá revoltado com alguma situação, né? Daí vem um familiar e fala assim, olha, não precisa ficar nervoso, não fica assim, tenha calma, vai passar. Isso é inteligência emocional. A gente saber que os problemas vêm, mas eles passam. Eles também influenciam no nosso desempenho escolar. Tem família que pega um pouquinho mais no pé da criança para que ela leve a sério os estudos, tem outras que não, nem tanto, né? Socialização. As nossas famílias são importantes porque a gente se socializa, né? A gente convive com primos, convive com tios, convive com as outras pessoas da família. Na escolha de uma carreira, às vezes algum familiar tem uma carreira e ele passa a conversar sobre aquilo com a gente e a ensinar a gente a querer ser aquilo também. O desenvolvimento cognitivo, a nossa capacidade, por exemplo, a fala, né? Como você falou uma primeira palavrinha. A nossa inteligência, aquilo que a gente pensa, também a família influencia. A religião e as crenças, geralmente a religião da família é passado para os filhos, né? Assim como as outras crenças. A educação, principalmente, tanto é que tem muita gente que fala assim que quando a criança é sem educação lá na escola é porque ela não teve educação em casa. Já viu falar esse ditado? Eu já vi. Então, A pode ser professora que já aconteça falou. mesmo. Mas você não recebeu educação em casa, menininho? Falou pra você isso? Pra mim não, pra um amigo meu lá que tava fazendo coisa errada. Então,
Geralmente... Eu gosto de conversar, mas eu sou bem comportadinha. Deixa eu te falar, Jó, que quando eu era criança, as professoras geralmente chamavam minha mãe na escola pra falar que eu era muito conversador também. Ah, é? Aham, você é muito parecido comigo. Você é parecido comigo. Verdade. Que legal. Uhum, então, e várias outras coisas. Então, a família ensina várias outras coisas pra gente. Então, agora chegou a hora de a gente praticar. A gente vai fazer uma dobradura pra vocês aí fazerem a tarefa de casa de vocês, tá? Tá. Então, vamos lá. Bom, crianças, então agora a gente vai fazer, a nossa tarefa de casa é uma dobradura. Olha aqui que o professor está mostrando para vocês, tá vendo? Então, é uma dobradura de uma casa, porque a casa representa a nossa família, onde a gente convive com os nossos familiares, né? E essa casa aqui, ela abre. E dentro dela, a gente vai desenhar a nossa família aqui no centro, tá vendo? Ó, o professor colou aqui no caderno de desenho, atividade, e vocês vão fazer a mesma coisa. Então, agora eu vou ensinar vocês a fazerem essa dobradura. Ela é muito simples. Então, a gente vai precisar... Primeiro aqui, de uma folha de sulfite, certo? E a gente vai, o primeiro passo é dobrar essa folha ao meio. Então, pontinha com pontinha e passa lá o dedinho no centro para fazer aquela linha marcada, ó. Porque a gente quer que ele se transforme como se fosse aqui um caderninho, ó, um livrinho aqui, com essa linha do meio. Nessa linha do meio, agora a gente vai dobrar a pontinha do papel até chegar nessa linha que a gente acabou de fazer, ó. E de novo, passa o dedinho para marcar o papel ali, ó. Mesma coisa desse lado aqui. Passa, dobra e aí passa o dedinho aqui. Beleza. Então aqui a gente já tem a nossa folha que está dobrado em 4 pedaços, ó. 1, 2, ou melhor, 3, né? 4. 1, 2, 3, 4. Mais 3 linhas aqui no centro. Então, vou fechar de novo. Agora a gente vai fazer o telhadinho dessa casa, ela é super simples. Pega a pontinha superior aqui e dobra até a ponta ali da nossa dobradura. Ó, repara aqui, tá vendo? Do outro lado, a mesma coisa, assim a gente completa o telhado. Depois disso, a gente vai pegar a tesoura e vai cortar aqui, ó, bem nessa linha aqui, do fim do telhado para que a gente consiga abrir a portinha, porque se a gente não cortar, ó, repara, não vai dar para abrir, né? Nem de um lado, nem do outro. Então pega aqui a tesourinha e corta bem abaixo da onde termina o telhadinho. E do outro lado, a mesma coisa. Isso aí. Então, ó, agora já abriu a nossa casa. Tá ficando bem parecido com aquilo ali, com o resultado final, né? Aqui a gente precisa passar cola, porque reparem ó, quantas dobras ficou aqui. Então, a gente pega a colinha branca, passa aqui, cola o primeiro pedacinho e vai ter que passar a cola mais uma vez, porque ele ainda tem uma outra dobra aqui, né? Passa aqui. Tá difícil de sair a cola aqui do professor. Tá difícil aí, professor. Tá difícil, tá entupidinho, eu acho ali. É. Bom, passa a mãozinha ali pra poder fixar, certo? E o nosso telhado agora ele tá preso. Agora o que a gente vai fazer? Vai desenhar, olha, reparem aqui, eu coloquei 2 janelas e uma porta, mas é claro que vocês podem fazer parecido com a casa de vocês aí mesmo. Vou pegar aqui uma canetinha. Pegar a canetinha azul. E vou desenhar a portinha. Vocês podem fazer isso com régua, com bastante cuidadinho, né? Com bastante capricho, para ficar bem bonito. Desenhar a portinha aqui, uma portinha redonda, porque a porta lá da minha casa, Joca, é uma porta redonda, sabia? Ah, é? Aham. Que legal, da minha é quadrada. Quadrada? É, assim, um retângulo, sabe? Entendi. Vou fazer aqui, ó, uma janela. Só de exemplo. Claro que vocês vão fazer muito mais caprichado, né? Fazer aqui a trinca da porta. E aí eu vou pegar a canetinha vermelha para fazer o detalhe aqui do telhado. Do outro lado a mesma coisa. E daí depois vocês pintam, deixam bem lindo. Ó, fiz uns... Reparem nesse trabalho final aqui. O professor fez tijolinho, fez a graminha, né? Eu colei aqui no caderno de desenho, vocês podem fazer isso também. Escreve lá, minha família. E abrindo as portinhas da casa,
desenha a família aqui no centro. E aqui na lateral, escreve o que vocês mais gostam da família de vocês, certo? Então essa é a atividade de hoje, vocês vão fazer isso aqui e vão levar lá para a escola depois para que os professores de vocês vejam o trabalho e conheçam aí um pouquinho da família de vocês por meio do desenho que vocês vão fazer, certo? Certo. Bom, Joca, a gente já está chegando no final da nossa aula e só falta a gente dar uma olhadinha se a gente conseguiu alcançar os nossos objetivos. Vamos dar uma olhada aí na tela. Nós realizamos a correção da tarefa de casa, Joca? Sim. Sim, né? Aprendemos mais sobre os direitos e os deveres da criança, segundo o ECA? Sim. Diga lá 2, professor, só para conferir. É saúde e educação. Muito bem. E nós reconhecemos a importância da família para nossa formação? Sim, ela é muito importante. Por quê? Porque na família ela é a nossa primeira escola, né? Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem? E aí, ficaram pensando na nossa história do Mapinguari? Vamos relembrar a história? E os 2 amigos que moravam na cabeceira do rio, e eles andaram pela floresta, saíram para caçar, encontraram um pedaço de carne, o amigo levou para casa, comeu, e o que aconteceu com ele? Ele se transformou num Mapinguari. E aí, vamos continuar a história? Ficaram aguardando o horrível Mapinguari, pois sabiam que ainda havia nele consciência humana. E por isso ele conhecia o caminho da aldeia. Ficaram atentos a noite toda. No dia seguinte, como o bicho não aparecia, foram para o roçado, montaram um barracão e começaram a trabalhar. À tardinha, quando voltaram para a aldeia, viram um grande pedaço de carne de anta. Um deles comentou: deve ser a armadilha do Mapinguari para pegar um de nós. Como sempre, há um incrédulo. Amigos, peço que me desculpem. Posso até acreditar em Mapinguaris, mas acreditar que ele pôs essa carne aqui só para nos pegar? Isso já é demais. Faminto pegou o lindo pedaço de carne e o levou para a aldeia. Lá, assou a carne. Os amigos pediram: rapaz, põe essa carne de volta onde você pegou. Não sabe que se comer vai se transformar em Mapinguari? Que nada, pessoal, vou mostrar para vocês que isso é bobagem. E ridicularizando a lenda, brincou: mas se eu me transformar em um monstro, não se preocupem. Venho pegar cada um de vocês, um por um. E caiu na gargalhada. O rapaz comeu a carne e os outros, vendo que ele não se transformava, também começaram a desacreditar. E assim, a cada dia, um deles virava Mapinguari, pois todos comeram a carne. Os que continuavam acreditando na história, vendo que os amigos companheiros sumiram, ficaram assustados. Resolveram então voltar para a aldeia. No caminho, os Mapinguaris, seus antigos amigos, apareceram para persegui-los. Atentos aos gritos, os homens correram o mais depressa possível até chegar nas suas casas. Lá, contaram aos moradores o que havia acontecido. E eles, então, ficaram incomodados com a perda de pais, filhos e etc. Resolveram, então, entrar na floresta. Andaram por muito tempo e passaram por vales escuros. Viam frequentemente pedaços de carne pendurados, mas, como sabiam da história, não comiam. Com muita fome e cansados de tanto procurar seus pais, já estavam desistindo, quando um deles deu a ideia de entrar num caminho fechado. O outro respondeu: não, jamais entraremos aí, porque pode ter cobra. Então, decidiram que uns ficariam esperando e os outros, mais corajosos, entrariam e andariam até avistar fumaça. Vamos ver o que é. Se forem caçadores, pediremos comida, pois estamos para morrer de fome.
Chegando perto, sentiram um forte fedor. Nossa, que cheiro insuportável! Deve haver algum bicho morto por aí. Assim mesmo continuaram. E quando perceberam, estavam em uma grande maloca toda fechada, que havia só uma portinha escura. Começaram a chamar: tem alguém aí? Precisamos de ajuda! Ninguém respondia. As horas passaram e eles aguardaram até escurecer. De repente, ouviram pegadas bem fortes. Será que é algum bicho? Vamos preparar as nossas armas. Procuraram um tronco de árvore e se esconderam. Nisso, ouviram vozes e perceberam em meio à escuridão vultos enormes semelhantes a mapinguaris. Alegres e ao mesmo tempo temerosos, decidiram esperar amanhecer para ver se realmente eram seus pais que moravam ali. Passaram a noite inteira acordados. Quando raiou o dia e puderam enxergar melhor, entraram na maloca e assustaram-se a ver seus pais dormindo nas redes. Quem são vocês? O que fazem aqui? Perguntaram. E agora nós os reconhecemos. Então se abraçaram. Mas os pais, preocupados, pediram para que fossem embora. Os rapazes ficaram felizes em encontrar seus pais e não quiseram. Se vocês não forem, nós vamos ficar, disseram. Vocês precisam ir. Os filhos atenderam, menos um, que era muito teimoso. Eu não vou, ficarei aqui com vocês. O pai do teimoso insistiu. Está escurecendo, é hora de ir embora. E os outros rapazes, preocupados com o medo, concordaram. Foram embora, ouvindo o que eles disseram e esqueceram de tudo que podiam comer. E realmente, quando olharam para seus pais, estavam se transformando em mapinguaris. Pensaram em correr, mas não deu tempo. Tiveram que se esconder atrás de uma árvore próxima. Menos o teimoso. Eu não vou me esconder, ele é meu pai, ele não vai me comer. Ficou ali esperando seu pai sair da maloca. Quando o bicho saiu, não reconheceu o filho. Chegaram até os companheiros. E então começaram a comer e devorar os rapazes. Até hoje na floresta, quando se encontra qualquer resto de carne ou frutos, ninguém pega, com medo de se transformar em mapinguari. Adivinha quem vem aí? Vamos para o nosso quiz? Olha lá! Vamos falar sobre a história? O que fazia com que os homens se transformassem em mapinguaris? Vocês lembram? Comer carne deixada por um mapinguari. Muito bem! Quais as características do mapinguari? Lembram que eu contei na aula passada? O corpo enorme, todo peludo, com uma boca no meio do estômago. Muito bem! E aí, gostaram dessa assustadora história? Então essa foi a história do mapinguari que eu contei para vocês. E pirilim pim pim, essa história e essa aula chegaram ao fim. Quem gostou, levanta uma mão, levanta outra, bate palma, dá tchau para a professora Liz e contadora de histórias e até a próxima. Adivinha quem vem aí? Adivinha quem vem aí? Quem é ele? Quem é ele? É o mapinguari.